Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu vou fazer uma atualização de como estão as minhas suculentas na estufinha que eu cultivo elas atrás da minha casa. Essa estufinha, gente, é protegida com plástico transparente e agora no verão eu estou usando o sombrite vermelho. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Você que já amou o tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas, mas muitas dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que vocês acessem o botão de ripar. Ele fica ao lado dos comentários. É só você arrastar para o lado e deixar os seus pontos, que o YouTube entenderá que o vídeo é relevante para ser compartilhado com mais pessoas. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a estufinha e vamos aos porquês, né, de tudo. Então, aqui é um local coberto, onde eu cultivo suculentas que tem um certo grau de dificuldade para cultivar. Elas são sensíveis a sol forte, a chuva, excesso de umidade, tá? Então, aqui é o local ideal. Tem muitos bebês, tem suculentas raras, tem algavoides. Eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. E aqui, gente, o meu marido fez para mim, né, essa cobertura. Eu uso um plástico, sabe aqueles plásticos de mesa que é um pouquinho, eu compro um pouquinho mais grosso, tá? Então, aquele plástico transparente de mesa. Dá certinho aqui a largura, tá? O comprimento aqui tem 7 metros e a largura é a largura do plástico. Então, assim, fechou, né? Deu bem certinho aqui, gente, né, pra tá fazendo essa cobertura. E durante o ano todo eu não uso sombrite aqui, tá? Eu só vou usar esse sombrite vermelho agora no verão. Por quê? O sol tá muito forte, muito calor, né? Então eu uso. No início, quando a gente coloca o plástico, tá bem transparente, tá bem limpinho. Aí, com o passar do tempo, ele, claro, ele vai, né, ficando mais sujo. Então, eu já fiz uma lavagem, tá? Eu fiz uma lavagem só. Na verdade, eu faço uma ou duas, vai depender. Tem anos que eu faço uma só. Até porque no verão não é legal. Se eu fosse, né, como eu lavei, e não tivesse o sombrite para colocar, gente, eu já não teria lavado, teria deixado do jeito que está, até porque para não pegar, né, o sol de cheio aqui. Então eu lavei, ele ficou bem clarinho, então por isso que daí então eu puxei o sombrite para cá. E aqui, ó, se vocês forem ver, eu deixei uma parte que meio que sem, né? Então aqui é o cantinho, eu deixei meio que sem para quê? Para que pegue um pouquinho mais de claridade nessas plantas que estão aqui mais no canto. O que eu quero proteger mais é dessas do canto de cá, que estão para fora, que aqui que pega o sol mais forte. Aqui já o sol já não vai ser tão forte, então fiz meio que uma estratégia aqui, né? A gente vai criando estratégias aí, né, gente? Conforme a gente vai cultivando e vai vendo a necessidade, ó. Lá atrás já não, ó. Lá atrás, como é plantas de sombra, né, mais sombreadas aqui, já tá mais tudo fechadinho, tá vendo? Tenho até um rabo de macaco aqui, gente. Olha que lindão que ele tá. Esse aqui eu cultivo assim. E cultivo também o rabo de macaco, vocês sabem disso, né? No tempo, sol pleno. Deixa eu lá mostrar para vocês, né? Lá no pergolado, para ver a versatilidade, né? Versatilidade, na verdade, do rabo de macaco. A gente consegue cultivar ele assim, em local coberto, e consegue cultivar ele lá no tempo pegando sol e chuva. Ó, aqui no meu pergolado, olha só que coisa mais linda. Que eu tenho uns vasos mais antigos. Aquele lá tem pouco tempo, eu tô cultivando ele na garrafa PET. Tem pouco tempo. Esses aqui não, esses aqui já tem bastante tempo até, né? Ó, pelo tamanho deles. E ficam assim, tá? Ó, lá tá o solão o dia todo. Esses aqui já foram adaptados para serem cultivados assim, tá? Eu, como eu sempre falo para vocês, o meu substrato aí, ele é bem drenante, mas bem drenante mesmo, né? A gente faz a adaptação deles sempre no outono, tá? Para que no verão agora eles possam ficar de boa aqui, né? Olha que coisa linda. Antes da gente voltar lá para a estufinha, deixa eu mostrar para vocês aqui a floração da estapélia amarela aberta, gente. Olha que coisa mais linda isso! Olha isso! Aqui tem um botão, ó. Olha um balãozão. Ele fica bem maior, tá? Esse ainda tá pequeno, ele vai crescer mais. Ele fica praticamente assim, ele cabe... Sim, ele, na verdade, ele cobre toda a minha mão. Fica bem grande. Olha só, que lindeza, maravilhosa, registrar aí para vocês verem. Temos essa outra também abertinha, ó, que fofurice. Ontem deu uma chuvinha muito boa aqui no final do dia, gente. Precisava, as suculentas amaram. Estão muito bonitas, bem hidratadas.
Então, maravilhosa. Voltamos, né, ao local aonde o vídeo será executado. Eu fui lá só para mostrar para vocês, né? Tem pessoas que estão chegando aqui e não conhecem, outras, né, que já conhecem. Só queria mostrar para vocês, né, como o rabo de macaco, ele realmente é muito versátil. Você consegue cultivar ele aí em vários ambientes. Só daí a forma de cultivo que vai mudar um pouquinho, né? Então, deixa eu mostrar para vocês as plantinhas que ficam mais aqui na frente. Aqui eu tenho uma Silver River maravilhosa, que eu já fiz mudinhas dela, gente. E ela tá com mais bebezinhos aqui na base do caule. Essa é uma planta que no outono e inverno eu consigo cultivar lá no tempo. Agora, ela tem que ficar aqui, né? Ainda mais dias muito quentes, sol muito quente, ela murcha muito. Como agora é verão e costuma dar muitas chuvas torrenciais, ela também não gosta de muito da umidade. Aqui eu tenho uma lútea negra que tá florindo. Olha que lindeza, gente, vai florir. Ela, lútea negra, gente, porque no outono e inverno, ela vai ficar aí bem escura, tá? Agora ela tá na tonalidade verde escuro, mas no outono e inverno, aí ela fica num tom de marrom. Conforme ela pega sol, ela vai ficar mais amarronzada. Muito bonita, tá? Aqui nós temos um vasinho com sempre vivam. Olha que fofurice. Coisa linda, né? Coisa mais linda. Então, a gente tem diversas plantinhas aqui. Essa é uma também que eu cultivo direto aqui, gente. Os meus Liptops. Olha que coisa linda. Eu tinha um só. Ele abriu, né, com um bebezinho. Agora, eu tô esperando esses dois abrirem, cada um com um bebezinho, né? Pra encher aqui. E eu coloquei um bebezinho desse aqui, ó. Do Sempre Vivo, um aqui junto também. Ficou muito fofinho. Quem não viu o vídeo ali anterior esse, dá uma olhadinha lá. Tava assim bem bagunçado aqui, eu arrumei, tirei muita planta daqui e coloquei de novo, né? Porque a gente tá sempre fazendo isso. E aqui eu tenho algumas orquídeas. Gente, essas orquídeas eu consegui assim num preço muito bom. É claro, elas não estavam floridas, mas em média um vaso, né, dessa Phalaenopsis aqui, você paga em torno aí de, pelo menos aqui para nós tá isso, tá, gente? Ainda mais essa, ó, que tenha duas hastes florais, em média R$ 68, R$ 70, tá? Eu comprei por R$ 9,99. Por quê? Porque elas estavam sem as flores, né? E aqui tem até a cor, ó, aqui eu tenho a roxa, essas duas são brancas. Lá tem uma amarela e duas rosa. Deixa eu dar a volta ali, gente. Deixa eu ir pro lado de lá, mostrar para vocês. A gente também gosta de orquídeas também. Tava um tempão já querendo comprar, mas eu queria num preço um pouco mais fácil, né? A gente, claro, né? Elas são lindas, vêm floridas para casa, maravilhosas. Mas tem época aí de chegar até mais de R$ 80 um vaso aqui pra gente de Phalaenopsis florida. Então, eu acho muito caro. E aqui eu consegui, né, nesse preço, R$ 9,99, então eu aproveitei, né? A gente vai começar aí, agora, eu deixei elas aqui para estar se acostumando aqui, e com o tempo aí a gente vai estar trocando elas de substrato sim, porque elas estão no chip de coco, tá vendo? Eu gosto de tirar e colocar na pedra brita e no carvão, tá? Eu costumo cultivar as minhas suculentas na pedra brita, no carvão, ou elas agarradinhas aí num pedacinho de madeira, né? A gente tem bastante árvores aqui, tronquinhos de árvore, um tronquinho de árvore também, fica bem legal. Então, eu gosto de cultivar assim. Essa também, gente, quando eu comprei, essa também estava sem flor, deixa eu lembrar. Sim, e depois ela floriu. Eu também comprei bem barata, essa era uma catileia, estava no preço mais barato. E ela já floriu aqui comigo, coisa linda, né? Essa é uma catileia. Aqui eu tenho a Dama da Noite, que eu consegui, uma grande amiga minha deu duas mudinhas aqui da Dama da Noite, ó. Olha que fofurice, já tá com dois brotos bem bonitos. Eu organizei tudo, limpei os vasinhos todos, dei uma olhadinha, tirei folhas secas. Claro que, né, a gente já tá vendo que já tem folhas secas novamente. Coloquei aqui os vasinhos menores na frente. Os outros eu deixei atrás. Tem algumas aqui que eu cultivo direto aqui, como eu falei para vocês. Como eu tenho aqui o Graptopethalum louco. Aqui eu tenho o Graptopethalum Amystistinum red, maravilhosinho. Então tem plantinhas aqui, né, que a gente cultiva o ano todo aqui, até porque elas são mais sensíveis, né? E elas precisam de um ambiente aí protegido. Ó, aqui é uma mudinha, gente, que eu fiz lá da minha aqui Silver River, que já tá bem maiorzinha, mudei para um vasinho individual.
Aqui tem outra, ó, também, da Silver River. Aqui nós temos a Runione Akayoshi, maravilhosinha. Nós temos aqui algumas glaucas, temos também a secunda, duas glaucas. Tô tentando cultivar, gente, vamos ver. Essas espécies aqui, para mim, elas são um pouco mais sensíveis e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora elas estão aqui na estufinha, né? Protegidas do sol forte, protegidas da chuva, e vamos ver como elas vão se desenvolvendo. E aqui deixa eu mostrar mais uma vez para vocês, gente, essa planta maravilhosa, que eu acho ela muito linda, que é a Amistar. Ela, no dia, né, que eu fiz o vídeo onde eu limpei aqui o plástico, eu fiz uma poda aqui dentro, que ela tava com um broto bem central aqui, gente, mas ela já tá com outro ali, tá vendo? Tirei e coloquei para enraizar, vamos ver se ele vai enraizar, né? E deixei esses 2 brotinhos aqui, mas eu já tô pensando em tirar eles também. É característica dela, tá? Tem uma outra seguidora aqui, a Gi, até a Gi, ela tem o Instagram dela de vendas de latinhas, tem uma latinha dela aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu fiz aqui o replante da minha Atlantis, ó. Essa já é uma latinha lá da Gi, tá? Então, aqui no Instagram, ela tem, né, o Instagram dela de vendas de latinhas, ela pinta, ela faz a reciclagem, né? Se você quiser aí, a gente deixa aqui o Instagram dela aqui na telinha para vocês, tá? Então, ela tava me mostrando a Amistar dela, maravilhosa, a gente tava cheia de... Eu acho tão bonito, eu não sei, né, quanto vocês. Mas eu acho tão bonita essa planta, e quando ela enche de brotos assim, então, olha... A gente vê que é uma planta de fácil cultivo, é uma planta que você vai poder ter aí por muito tempo, pois enche de brotinhos. Eu fiz essa limpeza, gente, no plástico aqui, porque eu percebi que tinha muitas plantinhas estiolando, ó, aqui, né? Exemplo, claro, essa planta ela tá mais aqui no canto, né? Que é a Rosilaria platyphylla. Mas se eu cultivar ela muito nesse lado de cá, gente, ela seca muito e ela tende até a queimar. Então, agora no verão, eu tenho que botar ela mais aqui pro cantinho. Eu tenho 2 vasos. Tem esse, que tá maravilhoso. E temos esse aqui, ó. Então, por isso que eu deixo ela mais aqui no cantinho. E como o plástico que ele tava muito sujo, ainda tava com sombrite, né? Que eu tinha colocado sombrite. Nós tivemos dias aí nublados. Então, ficou muito escuro, né? Ficou muito escuro e elas começaram meio que estiolar. Então, eu vi a necessidade de lavar. Mas já colocar o sombrite novamente. Para hoje, por exemplo, como ontem também, deu um dia de sol muito forte. Hoje a gente promete mais um dia com bastante sol. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, com elas, tá? Claro, eu tenho suculentas que eu cultivo no tempo, como mostrei para vocês lá na frente, eu tenho muitas plantas lá. Só que aquelas lá, elas já são adaptadas, eu faço uma adaptação, gente, lá no outono e inverno. Então, elas ficam lá direto o ano todo. Não quer dizer que todas essas que estão aqui, elas vão ficar aqui o ano todo, tá? Tem algumas aqui, que por exemplo, essa Crassula sunstar, ela só tá aqui porque ela é nova, ela é jovem, então ela tá, eu tô, né, acostumando com ela ainda. Mas lá no outono e inverno, começou abril, maio, né, nós estamos em janeiro, eu já vou levar ela lá para frente, tá? Tem muita planta que não vai ficar aqui, não. Tem muita planta que está aqui agora nesse período porque é muito sol. E a gente sabe que são plantas mais sensíveis, né? As madibas são, gente. As madibas aqui, para mim, elas queimam muito fácil no verão. Então, eu tenho que ter um cuidado a mais com elas, tá? Ó, aqui eu tenho 2. Tenho essa que tá mais amareladinha, essa é mais velha, né? Ela tem mais anos de vida. E essa já é mais jovem. Olha a cor como ela já tá diferente. Ela já tá num rosinha. Aí eu acho maravilhoso, né? Esse formato dela, ela forma tipo um copo, né, gente? Ela tá muito bonita, olha só. E aqui, gente, eu tenho uma lindona, a paniculata. Quem que lembra da paniculata? Paniculata é uma plantinha bem antiga, né? Uma echeveria bem antiga, das primeiras aí que vieram, que a gente se apaixonou. E eu quase perdi ela, gente. Eu tinha uma muito bonita e acabou, né, não dando certo. Eu não lembro mais direito o que que foi. Só que eu consegui salvar algumas folhas, fiz mudinhas. Então, tenho essa lindona aqui, eu tenho mais mudinhas que eu levei lá para o outro espaço. E essa é a maior, né? Essa tá muito linda. É uma planta aí que, se você cultivar ela mais à meia sombra, ela vai anos, tá? A não ser que aconteça alguma coisa aí, né? Que a planta aí realmente, como aconteceu com a minha, não foi por excesso de água, nada. Foi porque, de repente, a planta realmente, né? Chega uma época que, às vezes,
elas adoecem e acabando a gente perde elas. Não é sempre a gente faz tudo errado, né? Eu quero deixar bem claro para vocês, é que nem sempre a gente faz tudo errado. Às vezes, a planta a gente tem que entender que é um ser vivo, como nós, e muitas das vezes as pessoas estão saudáveis e uma hora para outra elas partem, né? Porque de repente chegou o tempo delas, a hora delas, e assim também é com as plantas. Por isso que é importante, né, se a gente conseguir fazer mudas e multiplicar a plantinha, para que se acontecer algo assim, a gente ter, né, uma reserva. Aqui, gente, eu tenho a Echeveria Fantastic Rose. Essa é maravilhosa também para fazer mudas, tá? Isso aqui foi tudo por folhas. Olha só isso. Tem 5 aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Tem 5. É muito boa de fazer mudas. Essa aqui, gente, eu tenho que lembrar o nome dela. Poxa vida, agora eu esqueci. Eu esqueci o nome dela, tenho que botar a plaquinha, mas um momentinho que eu já vou colocar o nome nela e coloco a plaquinha. Pronto, aqui. Gente, é a Bembades. E pensa, gente, que planta generosa. Eu tô com esse vasinho que tem 3 mudinhas. Eu tenho um outro vaso grande, que é a matriz da onde eu tirei essas mudinhas, que tá cheia de bebês. E tô com uma outra, numa latinha, gente, lá no painel de latinhas. Eu vou lá mostrar pra vocês, gente. Olha que coisa mais linda cante aqui. Vou lá mostrar pra vocês que lindeza a Bembades. Então aqui foi uma mudinha que eu tirei, né? Como aquelas 3 que eu tirei lá, gente. Eu tirei da mamãe, que eu já vou mostrar pra mamãe, a mamãe pra vocês. E essa tá sendo cultivada aqui no painel de latinhas, ó. Quem não conhece, gente, que chegou novo aqui no canal, tem esses painéis de latinhas aqui. E aqui eu vou fazendo as minhas experiências, colocando as minhas lindezinhas. E a mamãe fica aqui no canto, no beiral da casa, ó. Aqui é o vaso, né? Com a mamãezona aqui no meio, ó. E aqui, ó, que eu falei pra vocês, os bebezinhos. Eu retirei todos aqueles, gente, tem 3 lá, mais aquela no painel, são 4. Daqui, e aqui tem mais 4, tá vendo? Olha que coisa generosa, maravilhosa. Essa, gente, ela estava lá no tempo, ela estava numa latinha, ali no meu painel. Eu retirei, coloquei ela nesse vaso grande e foi a melhor coisa, tá? Depois que eu tirei, ela cresceu muito, soltou muito mais bebezinhos, né? Como vocês estão vendo. E agora, né, a gente tem várias Bembades aí espalhadas pelo jardim. Chegou novo aqui no jardim, nós temos uma novidade, gente, que é a comunidade do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Como assim, Ruth? Então, antigamente a comunidade, só quem podia postar fotos era a pessoa que produzia os vídeos, que era dona do canal, né, da comunidade, que seria eu. Hoje não, hoje o YouTube abriu para que todos os inscritos que são inscritos no canal possam sim também postar as suas fotos das suas plantinhas. Então, gente, não importa se você cultiva outros tipos de planta, a não ser que sejam suculentas, porque a Prof. Rutinha também tem, né, ó. Aqui eu tenho os meus coléus, eu já mostrei um pouquinho das minhas orquídeas para vocês. Eu tenho outras plantas também. Claro que a maioria são suculentas, mas não quer dizer. Então, se você tem uma plantinha aí, quer postar, quer compartilhar com a gente, sinta-se à vontade. A gente vai ficar muito feliz, né, em conhecer aí o seu jardim, conhecer sua plantinha. Se você tem uma dica, de repente você tem, né, uma dica de cultivo que você vivenciou aí com as suas plantinhas, quer deixar essa dica também, a gente vai amar. Uma dúvida, se você tiver uma dúvida, porque aqui não vai ser só eu que vou estar sanando as dúvidas, somos todos nós, né? Porque não só somente eu que tenho conhecimento, mas nós todos. Então, né, você pode deixar sua dúvida aí, que a gente vai tentar te ajudar. Então, estão todos convidados a dar um pulinho lá na comunidade, tá? Acessar e postar a sua plantinha. Exemplo aqui, gente, eu estava aqui com esse Sedum Crazy, o Sedum Crazy aqui, que não ia para frente de jeito nenhum. Eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui com o Sedum Crazy. Esse já é bem antigo aqui no meu jardim, foi o que sobrou, gente, esses 2 galinhos. E olha que eu tinha vasos cheios com ele, mas agora eu acredito que vai. Eu estava cultivando ele em vaso de barro e ele não estava enraizando, ele estava muito murchinho, ele não estava ficando bonito. Eu pensei, não, vou trocar ele e vou colocar em uma lata. Foi a melhor coisa, gente. Quando eu cheguei aqui, que eu vi ele desse jeito, bonitinho, gordinho, olha só isso. Eu fiquei encantada. Claro, ele tá um pouquinho estiolado, como eu falei pra vocês, né? O plástico tava muito sujo e tava com um sombrite. Eu até cheguei a tirar um pouco o sombrite, mas daí onde eu lavei, realmente, né?
para estar podendo usar o sombrito, porque o sombrito também ajuda na coloração delas, né? Ainda mais o vermelho. E para minha surpresa, gente, quando eu vi ele assim, fofinho, bonitinho. Então, assim, ó, a lata tá salvando aqui, né? Olha, uma dica bem legal, tá? O meu Sedum Crazy, claro, as regas são bem espaçadas, a gente não rega demais, o substrato é bem drenante e essa lata não tá cheia de terra, né, gente? Pelo menos a metade é drenagem, tá? Daqui para baixo é isopor ou carvão picado que eu uso, tá? E tá dando certo, né? Então aí, ó, vou deixar mais uma dica para vocês, uma experiência que a gente passou aqui. Ó, ele fica aqui nesse cantinho, tá? Entre aqui as plantinhas. E ele amou esse cantinho e tá muito bonitinho. Eu devia ter tirado uma foto do antes, né, gente? Porque tava assim desanimador, tá? Tava muito feinho, tava muito murcho e não ia. O problema é que ele não enraizava. E a lata salvou o meu Sedum Crazy. Temos também outra novidade, gente, que é o shopping aqui do canal Prof. Rutinha. Na verdade, esse shopping, gente, não é meu, né? É uma parceria que a gente fez com algumas lojas que vendem os produtos. Então, eu tô sempre postando ali, gente, deixando o link dos produtos que eu uso aqui no meu jardim, como fungicidas, inseticidas, vasos, os insumos que eu uso para fazer o meu substrato, a pinça que eu uso aqui no jardim, alicate, luvas, né? Luvas para jardinagem, principalmente quando a gente mexe em cactos. Então, se você quiser algum produto aí, desejar, vasinhos fofos, é só você descer ali na descrição do vídeo, que lá embaixo você vai ver o link lá de todos os produtos, né? Que a gente tá aqui deixando o link e está sugerindo, é uma sugestão, ninguém é obrigado a nada, tá? Vou deixar bem claro, é uma sugestão, se você quiser adquirir, você está ajudando o canal aqui, né? É uma pequena porcentagem, mas já ajuda a gente a comprar aí alguns insumos, né? Alguma coisinha aqui para estar usando com essas lindezas. Então, não só a Ruth agradece, mas as plantas, né? As suculentas agradecem. Essa plantinha também, gente, é um exemplo de salvamento. Só que eu vou ficar devendo para vocês a identificação dela. Até vou estar mostrando, porque eu quero que se alguém conhecer, né, essa planta e quiser deixar aí a identificação dela, eu até vou fazer uma pesquisa aí, vou ver se eu consigo descobrir. Deixa eu botar ela aqui e mostrar para vocês, ó. Essa é a floração dela, uma floração normal de Echeveria, amarelinha, ó. Mas ela é muito bonita. Essa planta, ela estava dentro de um vaso meu, uma lata, lá no painel de latinha, só que ela estava bem mirradinha. Tava legal lá? Tava. Mas depois que eu tirei ela de lá e coloquei aqui nessa lata e trouxe ela aqui para a estufa aqui, gente, foi a melhor coisa, tá? Olha que linda que ela tá. Planta bonita. A coloração dela, né, uma cor diferente, ó. Ela tem essas pontinhas, ó, na ponta das folhas. Tá vendo? A folha, ela faz a funila, ó, que linda, gente, que linda. Eu estou amando cultivar essa planta e eu acredito que ela vai ficar bem maior. Talvez eu, né, lá no outono e inverno, eu troque ela por uma lata de leite um pouquinho maior, né? Porque ela já até passou da borda aqui, ó, da lata. E a gente pensa até em bebês, né? Quando a gente pensa em passar ela para uma lata maior, de repente para ela produzir aí brotos, produzir bebês. Então, quem souber a identificação dessa lindeza, quiser deixar aí pra gente. Eu perdi, né? Certeza, né? Eu sabia, né? Mas agora faz muito tempo, é uma planta que tá bastante tempo ali no jardim e realmente eu perdi, gente. Eu perdi a identificação dela. Deixa eu fazer uma atualização, que eu prometi que eu ia fazer uma atualização da floração aqui da minha arroia coração. Aqui, ó. Sei que tá michuruca. Não é aquele cacho maravilhoso, mas é o primeiro, gente. Então, a gente fica muito empolgado. E quando eu achei esse cachinho aqui, eu fiquei muito feliz, né? Metade aqui caíram, ó. Mas aqui estão prosperando, ó. Mais aqui alguns dias, né? Vai abrir, acredito, né? Espero que abra. E a gente vai ficar bem feliz aí em estar compartilhando com vocês. Eu acredito que aqui é mais um, gente, ó. Que vai ser mais uma haste floral, né? Vamos esperar para ver. E conforme aqui a evolução, a gente vai
compartilhando com vocês. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe um vídeo aqui com, né, minhas plantinhas que são cultivadas aqui na estufinha. Falei um pouquinho, né, de plantas diferentes que a gente tem aqui também. Sempre deixando dicas, sempre falando um pouquinho do dia a dia, de como é o meu cultivo aqui com essas lindezas. E especialmente agora nesse período do ano, né, gente, que é o verão, que a gente tem que estar protegendo as nossas fofurices. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.